Amigos, Deus abençoe. Deus abençoe teu lar, tua casa, tua família, para o teu ano de 2026 é abençoado, até em nome de Jesus. Vamos continuar nosso propósito, né? Fé, dedicação, disciplina, constância. Fé, dedicação, disciplina e constância, né? Você é sempre constante, né? Você está sempre lendo a Bíblia. Já parou um tempinho hoje aí para ler pelo menos um versículo, um salmo, ler pelo menos um provérbios aí que isso aí vai edificar a tua vida, né? Nós temos que separar esse tempo para o Senhor, para meditar. Ou você só fica nessa correria do dia a dia e trabalha o dia todo, se dedica nisso, só fica cansado, que é muita cobrança, né, o dia a dia nosso. Então a gente tem que parar esse tempo, tem que separar tempo para o Senhor, meditar em Tua Palavra, escutar hino, escutar louvores, ir à igreja. Você já leu a Bíblia para o teu filho, já ensinou o teu filho aí que a Bíblia fala, né? Ensina a criança no caminho que deve andar, que quando ele crescer, ele não vai se desviar, né? E as crianças são muito inteligentes, ela aprende, fala, ó filho, como a gente tem que tratar os mais velhos, como você tem que tratar os teus amigos na escola. A Bíblia fala que você tem que honrar o pai e a mãe para prolongar os teus dias. Você está ensinando os teus filhos a ir no caminho do Senhor? Você está lendo a Bíblia para eles? Você tem que ler, né? Você tem que fazer a obrigação dos pais, né? Então vamos meditar aqui hoje em Números 12, a sedição de Miriam e Arão. E falaram Miriam e Arão contra Moisés por causa da mulher cuxita que tomara por quanto tinha tomado por mulher. E disseram, porventura, falou o Senhor somente por Moisés? Não falou também por nós? E o Senhor ouviu. E era o varão Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. E logo o Senhor disse a Moisés e a Arão e a Miriam, vós três, saia da tenda da congregação, e saiam eles três. Então o Senhor desceu na coluna de nuvem e se pôs na porta da tenda. E depois chamou Arão e Miriam, e eles saíram a ambos. E disse, ouvi agora as minhas palavras, e entre vós houver profeta, eu, o Senhor, em visão, eu falarei com ele, ou eu falarei com ele. No 7. Não é assim como meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Boca a boca falo com ele, e de vista, e não por figuras, pois ele vê a semelhança do Senhor. Porque, pois não tiveste temor de falar contra o meu servo, contra Moisés? Então aqui foi um caso que aconteceu na Bíblia, né? Nós temos que tomar muito cuidado com a inveja, com o que nós falamos, com as fofocas aí do dia a dia, né? Então aqui, ó, Deus, o próprio a Miriam e Arão ali estavam conversando, falando na tenda, começaram a falar coisas de Moisés ali, mas Deus não fala com nós, porque Deus fala só com Moisés, né? Foi um sentimento que caiu neles ali, não sei o que aconteceu, né? Só que eles começaram a falar mal em Moisés, aquele grande Moisés, um dos maiores homens de Deus aí, um dos maiores homens da Bíblia. Deus falava com ele, como diz aqui, ó, Deus falava com ele boca a boca, do que Deus gostava, porque Moisés obedecia. Moisés era um servo fiel a Deus, Moisés obedecia, Moisés já tinha feito todas aquelas maravilhas ali no Egito, então Deus falava com Moisés de boca a boca. E por isso Deus castigou, né? A Miriam mesmo, ela ficou leprosa. A Miriam ficou com lepra e ela ficou afastada do acampamento ali 7 dias. Por causa disso, porque naquele tempo quem era leproso eles afastavam, né? E por causa disso, e pela intercessão de Moisés, que Moisés era a irmã dele, ele amava a Miriam. Só que naquele momento ela errou, né? Mas mesmo assim vê as consequências. Sempre quando a gente cometeu um erro, as consequências vêm, viu? Se você cometeu um erro, se você fazer alguma coisa errada, aí não pense que Deus vê tudo, Deus vê tudo. Então Deus viu ali que Miriam está falando mal, ela ficou leprosa por 7 dias, amém? Que Deus abençoe teu lar, tua casa, tua família, para você ter um ano de 2026 abençoado, em nome de Jesus.